Quarta, nós temos P, sei somente que. Esse símbolo aqui, gente, agora é o C e somente C, que vai ser representado por essa flechinha que vai e volta. Ou seja, essa flechinha da ida e da volta. Fazendo a tabela P, Q, P, sei somente que. Fazendo o nosso quadro aqui, então a gente vai ficar com o retângulo, ok? Divido aqui ao meio. E agora eu vou escrever aqui VV, VF, FV e FF. O sei somente C, gente, só será verdadeiro quando os valores lógicos forem iguais. Aí vai dar verdadeiro, valores lógicos diferentes da falso. Então tá aqui, o nome disso aqui, tabuada lógica, tem que estar na nossa ponta da nossa língua, até porque na hora de resolver as questões a gente vai ter que lembrar dessa tabuada lógica. Ainda dentro da lógica, desses conetivos, a gente tem um outro conectivo, posso dizer assim, um outro conectivo que é chamado de disjunção. O que é uma disjunção? A gente tem uma conjunção, ok? A gente tem uma conjunção e aí a gente tem depois a disjunção, a condicional e a bicondicional. Então, vou colocar aqui com a caneta vermelha. O OU, gente, que é essa primeira tabela, o nome disso aqui é uma disjunção, certo? Disjunção. O E é uma conjunção. Já o conectivo então, ele vai ser uma condicional ou uma implicação. Também posso chamar isso aqui de uma implicação, que é a mesma coisa que a condicional. Essa daqui da flechinha que tem a seta para a direita e para a esquerda é uma bicondicional. Ou também poderia ser chamado de dupla implicação, certo? Então, aqui está o nome de cada conectivo, como eu chamei a tabuada lógica. Mas a gente tem um outro, que também é do OU, que é uma disjunção, só que ela é uma disjunção excludente. O que é isso? Quando a gente tem assim, ó, ou alguma coisa ou a outra coisa, mas não as duas ao mesmo tempo. Ou uma coisa ou outra, mas não as duas ao mesmo tempo. Quando a gente tem esse ou, não o ou apenas uma única vez. Quando tem assim, ou P ou Q, tá certo? Então aqui seria colocando, ó, ou P ou Q. É diferente quando a gente tem apenas um único ou. Quando a gente tem esse ou, então a gente vai gravar o seguinte, ou é uma coisa ou outra, mas não as duas ao mesmo tempo. É a mesma coisa eu chegar e dizer assim, ou João está vivo ou João está morto. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando uma for verdade, a outra terá que ser falsa. Quando uma, gente, é falsa, a outra terá que ser verdade para que tudo dê verdadeiro. Então, se aqui é verdade, aqui terá que ser falso para ser tudo verdadeiro. Se aqui for falso, aqui tem que ser verdade para que tudo dê verdadeiro. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma situação ou falso, isso aqui vai dar falso. Ou verdade, isso aqui também vai dar falso. Então, cuidem que o nome disso aqui é chamado de uma disjunção excludente. Ela exclui ou uma coisa ou outra, mas não as duas ao mesmo tempo.
Notem o seguinte, que é diferente, como eu disse para vocês, quando tu tem o ou uma única vez. Porque basta uma delas ser verdade para que o resultado final seja verdadeiro. Só é falso quando as duas forem falsas. Agora notem que o ou, olha só, aqui é verdade, mas deu falso. Por quê? Porque essa aí é uma disjunção excludente, ela exclui. Não esqueçam, ou é uma coisa ou outra, mas não as duas ao mesmo tempo. Ok, gente? Então, tá aí essa disjunção excludente. E o símbolo dela, quando aparece assim, que nem eu botei com letras, aí teria que aparecer o V com um tracinho embaixo. Esse V representa o ou, com um tracinho embaixo, é essa disjunção excludente, que ela exclui, que é o ou. Então, como eu falei, estou fazendo aqui um resumo do que a gente vai trabalhar em cima dessas questões aí da banca FEPESE, que é essa banca aí, que ela é uma banca regional, eu diria uma banca, gente, mediana. As questões, elas não são questões, tipo assim, de outras bancas mais complicadas. Na minha opinião, é uma banca de mediana. E também, eu já tinha comentado aí nas redes sociais, ou até alguém que, enfim, me mandou e-mail, disse que essa banca, ela não teve problemas em concurso. Questões que daqui a pouco deu problema na prova de tal disciplina, foi uma prova muito ruim, mal formulada. Ela não tem esse problema. Então, isso é bom para nós, porque favorece para quem está se preparando, está estudando. Beleza? Então, agora, gente, aqui eu falei então da nossa tabuada lógica. Agora eu vou fazer um resuminho de uma negação. Resumo da negação dessa parte do nosso raciocínio lógico. Gente, negar na lógica significa trocar o valor lógico. Como assim? Então, se eu tenho uma frase que é verdadeira, quando eu nego essa frase, ela vira falsa. Se ela for falsa e eu nego, ela vai virar o quê? Verdadeira. Então, negar na lógica é trocar o valor lógico. O símbolo da negação é esse tio ou esse símbolo aqui chamado de cantoneira. Então, por exemplo, pego aquela frase ali, proposição P. O que eu escrevi ali? Eu botei que o tal do João não é estudante. João não é estudante. Se eu colocar um tio ou colocar uma cantoneira, tem o mesmo significado. Eu quero negar essa proposição. E o que é negar? É trocar o valor lógico. Então aqui tem João não é estudante, então a negação ficaria João é estudante. Aqui também, né? A mesma coisa. João é estudante. Isso aqui é negar na lógica. Se ali eu estou dizendo que João não é estudante, a negação fica que João é estudante. Se essa primeira frase for verdadeira, significa que essa aqui é falsa. Se a de cima for falsa, significa que a de baixo ela é verdadeira. Por quê? Porque houve essa troca do valor lógico daquela frase que eu estou me referindo. Também, importante, notem que aqui a minha frase tem esse não. Ó, João não é estudante. Mas aqui, usando a simbologia, a gente lê proposição P. Claro que aqui poderia ser um Q, poderia ser um R. Eu diria a mesma coisa. Proposição P, proposição R, proposição Q. Quando a gente bota esse tio ou a cantoneira, a gente lê usando a simbologia. Isso aqui é não P. Não P. Não P também. E aí o que significa esse não? Que eu tenho que trocar o valor lógico daquela minha proposição simples ou da minha proposição composta.
Então, notem que aqui eu digo não P, mas aqui não tem um não na frase. Por quê? Porque a proposição P já tinha esse não. E negar na lógica, eu vou tirar esse não antes do verbo ou eu vou acrescentar o não antes do verbo. Vai depender da situação. Então, agora eu vou escrever as regrinhas de negação que nós temos. Primeiro, como que eu faço para negar uma frase, gente, que tem o conectivo ou? Eu quero negar essa frase. Por que eu quero negar? Porque eu botei um tio entre parênteses, eu quero negar tudo isso daqui. Se eu tivesse botado o símbolo de cantoneira, também seria a mesma situação. E como que eu vou negar? Para a gente negar uma proposição composta com o conectivo ou, Maria é engenheira. Notem que agora nós iremos negar o nosso conectivo então, não é mais o ou. Então o que a gente faz? A gente vai manter a primeira a gente mantém, então eu vou dizer que João não é estudante, João não é estudante e Maria não é engenheira. Então eu mantenho a primeira, eu mantive a primeira proposição e neguei a segunda. Então mantive, João não é estudante e Maria é engenheira, ficou Maria não é engenheira. Aqui estão as negações desses três conectivos importantes, que é o ou, o e e o então. O se e somente se, vamos deixar para quando aparecerem as questões. Lembrando que aqui eu estou fazendo um resumo, como se fosse um nivelamento, para que a gente possa ter um aproveitamento melhor aí na resolução das questões. Tá certo, gente? Então, aqui, recapitulando de novo, tabuada lógica, negação dos principais conectivos, ou e então. Tá aqui a regrinha. E aqui estão alguns exemplos que eu apliquei essa regra. Agora eu vou falar de equivalência. Vamos para a equivalência. Então não esqueçam, gente, que esse resumo que eu estou fazendo aqui nessa nossa primeira aula, por exemplo, essa parte aqui da lógica, num curso só de lógica, eu levaria umas 3, 4 aulas para chegar até aqui, porque a gente iria trabalhar com tabelas, enfim, mas não esqueçam que o nosso curso, ele é um curso de resolução de questões. Então essa primeira aula, vamos chamar aí essa nossa primeira aula como um resumão, um nivelamento aí, para que a gente possa compreender melhor essas questões da banca FEPESE. Gente, também importante o que a gente chama de equivalência. Equivalência. O que é uma equivalência na lógica? Equivalência, gente, é uma frase que eu vou, por exemplo, eu vou inventar uma frase aqui, certo? Eu vou dizer assim, que vou pegar aquela mesma ali, se João não, essa que eu escrevi aqui, se João não é estudante, se João não é estudante, vírgula, então Maria é engenheira. Aí eu vou pegar essa frase e vou reescrever ela. Reescrever. Então agora eu vou escrever assim: se Maria não é engenheira, vírgula, então João
é estudante. Notem que essa frase, a primeira frase, está escrito: se João não é estudante, então Maria é engenheira. A segunda frase, notem que eu peguei a primeira e reescrevi ela na contramão. Eu comecei então essa daqui do final daquela, ó, que é Maria engenheira, só que aqui eu botei que Maria não é engenheira. Aí mantive o então, aqui dizia que João não é estudante, eu botei que João é estudante. Mas o que tem a ver essas duas frases? Essas duas frases aqui, elas são equivalentes. O que significa uma equivalência analógica? Uma equivalência analógica, gente, é quando essa frase toda ela é verdadeira. E aí eu reescrevo essa frase mudando o sentido dela, o sentido que eu digo aqui, eu reescrevi ela na contramão, tá certo? Mudei aqui, ó, o sentido, não o sentido da interpretação ali, mas eu mudei o sentido eu reescrevi a frase na contramão. Aqui tinha que Maria é engenheira, eu botei Maria não é engenheira. Aqui é João não é estudante, aqui ficou João é estudante. Mas essas duas frases são equivalentes. Ou seja, se a minha primeira frase, toda ela é verdadeira, essa aqui de baixo também será verdadeira. Se toda a frase de cima for falsa, essa aqui de baixo também será falsa. Por quê? Porque elas são equivalentes. Então, observe o seguinte, quando eu falo de negação, apareceu a palavra negação lá no enunciado da questão, pode até aparecer aqui, eles gostam de colocar a equivalência da negação, mas apareceu negação, tu já sabe, se a frase é verdadeira e ele me pede a negação, ele quer a frase falsa. Se ela é falsa e ele me pede a negação, ele quer a verdadeira. Já a equivalência, elas vão manter o mesmo valor lógico. Se ela é verdade, ela continua sendo verdadeira. Se ela é falsa, ela vai continuar sendo falsa. Então, eu vou colocar aqui uma regra, ok? Eu também poderia escrever, então, usando agora uma simbologia, que quando a gente tem essa frase, ó, P então que, P então que, ela é equivalente, esse símbolo aqui de equivalência, não é o C e somente C, notem que tu tem dois tracinhos, o C e somente é só um tracinho de ida e volta, aqui tem dois. Quando a gente tem essa condicional, se eu reescrevo ela na contramão, trocando o valor lógico, ela permanece equivalente. Ou seja, essas duas frases são iguais. Como eu disse, se ela é verdadeira em cima, embaixo é verdadeira. Se ela é falsa em cima, ela é falsa embaixo. Então, isso aqui são frases equivalentes. Tem uma outra equivalência também, muito importante, que é essa daqui, ó, que seria não P ou que. Essa aqui também é uma equivalência importante, não P ou que. Essas aqui é bom a gente lembrar de cor. Então vamos supor, eu tenho a seguinte frase na prova. Se Laine me diz assim, se Maria foi ao shopping, vírgula, então Carlos não foi ao jogo. Aí vamos supor, eu tenho essa frase e ele me pede uma equivalência. Então, gente, eu não vou pensar duas vezes. Se apareceu o então e ele me pedir a equivalência, eu vou pegar essa frase e vou reescrever ela na contramão, trocando o valor lógico. Então, se aqui diz, Carlos não foi ao jogo, eu vou dizer o quê? Se Carlos foi ao jogo, se Carlos foi ao jogo, então
Aí eu troco o valor lógico aqui, ó. Maria não foi ao shopping. Então, essas duas frases aqui, elas são equivalentes. Então, eu não vou pensar, gente, duas vezes. Se ele me deu uma frase lá no enunciado da questão, com o conectivo então, e me pede uma equivalência, eu vou pensar direto nessa daqui. Ler na contramão. Se Carlos foi ao jogo, vírgula, então Maria não foi ao shopping. Se eu não encontrar essa daqui nas alternativas, então eu vou partir para o plano B. O plano B, escrever ela assim. O não P ou que. Não esqueçam que essa frase em vermelho, ela tá assim, ó. P, então que. E eu escrevi não que, então não P. Agora, se eu não encontrar essa na alternativa, então eles colocaram dessa forma. Aí eu volto para essa frase vermelha. Aqui diz, ó, Maria foi ao shopping. Só que eu vou, de P vai virar não P. Então, como é que fica? Aí vai ficar aqui, Maria não foi ao shopping. Maria não foi ao shopping, ok? Maria não foi ao shopping, ou notem que o que eu mantenho o que. Então, Carlos não foi ao jogo, certo? Então, essas três frases que eu acabei de escrever, gente, essas três frases atinentes à lógica, elas são equivalentes. Por quê? Porque elas são iguais. Notem que eu não estou botando o valor lógico disso aqui, mas se toda essa frase for verdadeira, essa do meio também é verdadeira e essa terceira também é verdadeira. Se a primeira for falsa, a segunda também será falsa e a terceira também será uma frase, uma proposição falsa. Então, recapitulando, eu tinha a frase que apareceu lá, eu tinha nesse modelo, ó, Maria foi ao shopping, é o P para mim, Carlos não foi ao jogo, é o Q. Aí eu peguei essa frase, reescrevi ela na contramão, escrevendo então não que, ó, não foi ao jogo, ficou foi ao jogo, houve uma troca. Mantive o então, Maria não foi ao shopping, Maria foi ao shopping, então aqui ficou não P, ok? Aí, como eu disse, se eu não encontrar isso daqui, que eu acabei de fazer, que tem até um nome, gente, chamado de contrapositiva, essa regrinha, contrapositiva. Se eu não encontrar essa, pode ter certeza que eles colocaram desse jeito. Então, o P virou não P, ó. Maria foi ao shopping, ficou Maria não foi ao shopping. O então virou um ou. E o que eu mantive. Quem é o que? Carlos não foi ao jogo. Claro, como eu disse, isso aqui é um resumo, mas ao mesmo tempo é importante, gente, para que na hora de fazer a questão eu vou acabar falando isso aqui de novo, na hora de resolver as nossas questões, mas é importante a gente ter uma base, lembrar disso. Muitos de vocês que estão assistindo aí essa aula, estão então matriculados aqui no curso. Muitos de vocês, pelo que eu conversei, ouvia as redes sociais, e-mail, já têm uma noção disso aqui, mas sempre é bom a gente lembrar para depois trabalhar em cima das questões. E aqueles que estavam estudando, que falaram comigo, Bart, eu estava estudando aí para a prova da Polícia Civil, vou fazer aqui a prova da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, essa ainda não tem edital. Santa Catarina, enquanto não tinha saído o edital, eu estava estudando pela últimas provas, vamos dizer assim, e até então não tinha o raciocínio lógico, e agora apareceu, e faz tempo que eu não estudo essa matéria. Então, por isso, desse nivelamento aqui, para que a gente possa, então, depois trabalhar bem tranquilamente em cima das questões. Tá bom, gente? Então, recapitulando, o que eu fiz aqui no quadro? Primeiro, proposição,
uma frase declarativa que eu posso associar o valor de verdadeiro ou falso, que eu posso julgar. Falei do que não é proposição e falei da tabuada lógica das proposições compostas. Regrinha da negação. Lembra? Negar, trocar o valor lógico. Aqui estão as regrinhas que é bom a gente já memorizar, já ir com isso daqui pronto para a prova. Tu vai fazer rápido a questão, claro, lembrando dessas regras. Coloquei as 3 negações importantes. Aqui, equivalência. Eu falei da equivalência de qual? A equivalência da condicional. Tem outras equivalências? Tem, mas essas são as mais cobradas nos concursos e não vai ser diferente na banca aí da FEPES. Tá bom, gente? Na sequência, no próximo vídeo agora, eu vou falar de diagramas lógicos e na sequência eu já vou fazendo um resuminho da matemática, ou seja, do raciocínio quantitativo, esse de fazer cálculo. Como eu disse, nessa primeira aula eu ia revisar, fazer o nivelamento aí dos principais conteúdos. E aqueles que eu não falar nessa primeira aula, eu vou falar em cima das questões, tá bom? Até daqui a pouco, então.